Aqui comigo, o nosso elenco fixo, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso, presencialmente. Eu vou aproveitar a presença do Zé aqui. Boa tarde, bem-vindos os dois, para fazer a primeira pergunta para ele. Você acha que, ao rejeitar o primeiro pedido, a base aliada tentou blindar Gonçalves Dias? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Caio. Eu não acho que é propriamente uma blindagem. Eu acredito que é uma definição investigativa daqueles nomes que são mais diretamente vinculados com a essência do ocorrido. Agora, eu acredito que a oposição, ela o tempo inteiro vai colocar e recolocar essa questão por uma razão que me parece bem simples. Em primeiro lugar, há 3 pontos que a oposição se bate, até na falta de pontos melhores. Primeiro, Bolsonaro não sabia. Essa situação está cada vez mais difícil de ser sustentada diante das mensagens que aparecem trocadas pelos seus auxiliares, por pessoas ligadas a ele, pelas minutas, por tudo aquilo que nós temos presenciado na imprensa diariamente. A segunda questão é, bem, o STF está investigando de forma arbitrária. Veja, a CPI vai investigar também, então na CPI não se pode colocar essa questão. E o terceiro ponto, que passa a ser a tábua de salvação da oposição na CPI, é G. Dias é o culpado de tudo. Né? Ou seja, ele facilitou a entrada do Planalto, então sabe-se lá como isso também é associado aos outros palácios invadidos, aos acampamentos, a tudo que aconteceu. Então, o G. Dias virou a tábua de salvação de quem não tem, neste momento, argumentos. E por isso que a oposição precisa disso. O que resta à oposição? Os fatos estão absolutamente mostrando que existia uma tentativa de golpe de Estado e apontam cada vez mais em direção a Jair Bolsonaro. Então tem que se levantar um ariete para o G. Dias. Me parece correto que G. Dias vá depor num certo momento da CPI. Claro. Agora, a oposição precisa ter um discurso. Na falta de outro, levanta necessariamente o de G. Dias deve comparecer. O momento em que isso vai acontecer, cabe aí à relatora e à maioria da CPI definir. Acho sim que um dia ele deve depor. Mas será que o objetivo central de toda essa investigação, com todas essas ramificações que tem decretos, relatos conspirativos, financiamento, tudo isso é o G. Dias? E como dirá o Caio daqui a pouco, o serviço de catering que foi feito lá no Palácio do Alvorada para aqueles que estavam lá? Ou seja, será que isso é o essencial? Né? Me parece que seja. Ele voltou com bom humor, né, Caio Coppola? Coppola, boa tarde. Você acha que ao rejeitar o primeiro pedido, então, de G. Dias depor lá na CPI, a base aliada tentou blindar o general? Bom, com a palavra, então, Lu, o presidente da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito dos atos de 8 de janeiro, o senhor Arthur Maia, deputado pela Bahia, do União Brasil. Aspas, foi constrangedor ver a maioria do colegiado da CPMI do 8 de janeiro rejeitar requerimentos de convocação de personagens centrais nessa investigação, como é o caso do G. Dias, ex-GSI, do Saulo Moura da Cunha, ex-ABIN, e do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, essa manifestação ela foi publicada nas redes sociais do parlamentar e sinaliza um claro viés nos trabalhos da comissão a serviço da narrativa petista sobre o 8 de janeiro. É inconcebível que essas figuras aqui do governo Lula não sejam ouvidas, porque elas detinham antecipadamente pleno conhecimento dos riscos de invasão e de vandalismo nos prédios de Brasília. Além disso, no caso dos membros do Poder Executivo, eles também possuíam os meios para impedir a execução desses crimes, que alguns chegam a qualificar, a meu ver, de forma muito desarrazoada, como uma tentativa terrorista de golpe de Estado. Mas o constrangimento, o embaraço, a vergonha maior para a CPMI do 8 de janeiro ficará por conta de uma eventual não convocação do general Gonçalves Dias, aliado histórico de Lula da Silva, primeiro chefe do seu gabinete de segurança institucional. Porque, na tarde fatídica, o Gonçalves Dias foi flagrado em vídeo, perambulando tranquilo pelos corredores e salas do Palácio do Planalto, interagindo com supostos criminosos, enquanto seus agentes orientavam e recepcionavam amistosamente os manifestantes, enquanto seus seguranças se retiravam dos seus postos de trabalho e o patrimônio público era depredado por apenas um punhado de radicais. Porque a maioria dos manifestantes se comportou de forma pacífica, como fizeram por meses quando estavam acampados nos quartéis e como fizeram por anos nas grandes manifestações de rua, como aquelas pela reforma da Previdência e em celebração da independência. O fato é que, no caso do Palácio do Planalto,
Foi o GSI de Lula que literalmente abriu a porta para os vândalos, serviu água aos invasores, e horas depois estava distribuindo à imprensa trechos editados das câmeras de segurança, sem revelar que havia facilitado e, por que não, até viabilizado o cometimento desses crimes. Bom, além disso, o governo Lula recusou o pedido da imprensa de tornar pública a íntegra das imagens das câmeras de segurança. Foi graças ao repórter Leandro Magalhães, aqui da CNN Brasil, que esses vídeos foram revelados, a verdade veio à tona e o Gonçalves Dias deixou o cargo que desonrou. E depois a gente ainda descobre que relatórios oficiais do GSI foram editados para excluir mais de uma dezena de alertas que o general, braço esquerdo de Lula, recebeu diariamente no seu celular, avisando sobre os riscos do 8 de janeiro. Por isso, não há como discordar das palavras do presidente da CPMI. É constrangedor ver a maioria do colegiado da CPMI rejeitar os requerimentos de convocação de personagens centrais nessa investigação, como é o caso do G. Dias. O colegiado não tem o direito de se comportar de maneira tão viciada, tão partidária, tão tendenciosa, blindando os aliados do Lula da Silva que estão implicados nesse escândalo do 8 de janeiro.